Aí começa, Nossa. Aí, André, agora é Aí, seu ó. momento. Vai lá. Solta aí, produção. O Andrezinho. Gente, nós estamos aqui agora, né? Todos aqui bem alegres, né? Um clima bem feliz, bem descontraído. Mas eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Não desista em hipótese alguma do seu sonho. Eu cresci em uma casa que não tinha piso, minha casa não tinha azulejo. No prédio onde eu morava, a minha casa, Vitor, era tipo assim, a mais feia que tinha. Se alguém olhasse pra minha realidade, jamais acharia ou de repente acreditaria que, pô, um menino que cresceu numa casa dessa aqui poderia chegar, tipo, tão longe, tipo, olha o ambiente que ele cresceu. E eu lembro muito assim, a minha história ela lembra muito de Davi, porque eu fui uma criança que eu tive os meus sonhos limitados pelo ambiente que eu vivia. Então, quando eu pensava, pô, um dia eu quero estar na TV, quero ter um programa de TV, eu gosto dessa pegada e tal, mas eu olhava pra minha casa, minha irmã correndo e tropeçando nos buracos do chão, cara, doía muito. Às vezes quando eu ia dormir, eu lembro que eu sonhava, um dia que eu tiver dinheiro, eu vou reformar aqui a minha casa, vou reformar a cozinha da minha mãe, vou reformar a sala que a gente tem, vou mudar tudo. Eu lembro que na época a gente nem recebia meus amigos de escola porque eu tinha vergonha da casa que eu morava. Eu morava em um ambiente que realmente, assim, não tinha condições de alguém olhar pra mim e acreditar em mim e falar, ó, esse menino aí tem futuro. Só que o mais legal da minha história é que Deus, ele sempre foi o escritor da minha história. Deus sempre escreveu a minha história. Deus sempre fez questão de usar conexões, usar pessoas, usar oportunidades, criar pontes para que aquele menino que morava numa casa muito simples e muito humilde, ele conseguisse se sobressair. Eu me sobressaía. Na reunião, quando meu pai chegava na reunião, as professoras falavam, poxa, o André tem potencial, o André tem talento. Uau, nossa, o André, ele é um aluno assim, poxa, ele faz algumas perguntas que é interessante desde cedo. E Deus, uma vez, ele disse pra mim que Deus ia levar o meu nome às nações e iria me usar como ferramenta de propagação do evangelho. E eu coloquei isso no meu coração e eu não deixei de acreditar. A partir do ponto que eu coloquei no meu coração que eu ia alcançar o mundo, ia ser uma ferramenta para compartilhar o evangelho, eu não aceitei nenhuma opinião que olhasse para mim e dissesse, você não vai conseguir. Eu, a partir daquele momento, comecei a bater de frente com a situação que eu vivia e eu comecei a acreditar. E eu aprendi uma coisa que desde os meus 15 anos eu faço. Todo dia que eu acordo, eu digo, eu vou ser milionário. Todo dia que eu acordo, eu digo, meu programa vai pra TV e eu vou ter muito, vou estourar. Eu digo isso pra mim. Todos os dias. Quando eu acordo, eu digo, eu vou ser uma grande pessoa. Eu vou ser uma grande influência. Porque eu sei que essas palavras que eu estou dizendo, elas estão repercutindo lá na frente. E eu nunca vou deixar de acreditar. Então eu quero dizer pra alguém que está me assistindo, nunca deixe de acreditar. Você pode estar na pior situação que for. A sua casa pode ser a casa mais feia, você pode não ter condição nenhuma, mas eu preciso te dizer uma coisa. Nunca deixe de acreditar. Você tem que acreditar no seu sonho. Você tem que acreditar que você vai chegar. O que você quer fazer? Você quer fazer uma faculdade? Você tem que acordar todo dia, olhar pra você e dizer, olha, eu vou conseguir me formar. Eu vou conseguir atuar na minha profissão. Você tem que todo dia se motivar. Porque o inimigo, ele durante todo momento, ele tá cercando a gente. O inimigo, ele cerca e tudo que ele quer é ouvir você dizer assim, poxa, eu sou um derrotado. Imagine como é prazeroso pro inimigo, poxa, ele te cerca a todo momento, te bombardeia pra te entristecer, que ele quer te ver triste, te ver depressivo, te ver pra baixo mesmo. Imagine a alegria, Vitor, que é pra ele quando você, do nada, poxa, eu sou um derrotado, eu não vou conseguir. Ele se alegra.
mas todo dia, mesmo sabendo que ele tá me bombardeando, mesmo sabendo que eu tô sofrendo muitas coisas, mesmo sabendo que o inferno ele tá vindo contra mim, a cada passo, cada avanço que eu dou, o inimigo ele dobra o exército dele para vir contra mim, eu uso a minha forma de atacar ele, que é sorrir e dizer, tô na situação difícil, mas eu vou vencer. Cara, eu já até de madrugada o Vitor tá querendo rir porque ele tá achando que eu vou soltar a piada do nada. Tô não. Pelo Mas, contrário. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. Eu, de madrugada, isso aqui ninguém sabe. Mas muitas das vezes, cara, de madrugada, assim, eu acordo, às vezes, com um clima pesado, às vezes eu sinto um ataque direto do inimigo, tipo, do nada. Eu acordo, assim, esses dias mesmo, eu tava em casa dormindo e 3 horas da manhã, cara, eu acordei assim. Cara, sabe quando você acorda do nada? E a minha casa, assim, tipo, eu olhei pra minha casa, tudo escuro, cara, e aquele negócio meio sombrio. E eu sentia Deus falando comigo no meu coração que naquele momento eu estava sendo afrontado. Que eu estava sendo... eu estava naquele momento passando por uma grande guerra espiritual. Ao ponto de você ouvir... como se tivesse muita gente em cima do telhado da minha casa. E eu não entendendo, mas Senhor, por quê? Por quê? E isso, Vitor, toda vez que, tipo, cara, o programa tá indo bem. Toda vez. O programa tá indo bem, as coisas estão acontecendo. Algumas pessoas não acreditam tanto nessa questão assim do mundo espiritual, mas eu acredito, principalmente pela vivência que eu tenho tido nos últimos dias. E do nada, na minha casa, assim, eu levantei e eu sentia que dentro da minha casa tinha uma entidade, tinha um demônio dentro da minha casa. Quando eu acordei assim, eu já acordei e na hora Deus vinha e Deus falava comigo que o inimigo que tava ali na minha casa, ele tava ali pra me afrontar. Ele queria me afrontar. E aí, quando eu levantei assim, eu comecei a falar com ele. Tipo, a minha esposa do nada levantou assim, do nada, assim, ela levantou assim, começou a olhar pra mim. Oxi, o que foi? E eu, sentado na minha cama, eu falava diretamente com ele. Diretamente com ele. Eu sentado e dizendo assim pra ele, olha, você não vai me atingir. Sai da minha casa, em nome de Jesus. Você não vai me atingir. E eu sentia que ele queria conversar comigo. Eu sentia, até me arrepia, eu sentia literalmente que aquele espírito, ele queria conversar comigo. E eu dizia, você não vai conseguir me convencer. Você não vai conseguir me vencer. Sai da minha casa, em nome de Jesus, saia da minha casa. Eu comecei a orar e eu lembro que eu levantei assim e andei a casa inteira. E isso eu aprendi desde pequeno, minha mãe sempre ensinou. Ó, André, quando acontecer alguma coisa, você acordou de madrugada do nada, você tem que orar. Ora porque é alguma luta, é alguma afronta. E eu ali começando a orar e eu falava assim com Deus, Senhor, mas por que isso? Por que eu tenho que passar por essas coisas? Que de uma certa forma, poxa, será que eu realmente causo tanto impacto pro inferno assim, ao ponto de ter essas experiências, né, espirituais, neste ponto, neste nível? E Deus falava comigo, cara, o que eu tenho pra você é grande, você tá achando que o inferno tá contente? Você acha, Vitor, a produção que tá aqui, vocês acham que o inimigo tá contente, por exemplo, com esse podcast? Quantas pessoas depressivas a gente não pode curar com essa ferramenta que a gente tem? Sim, verdade. E será que o inimigo, ele quer que essas pessoas sejam curadas? Quantas pessoas que vão assistir o Young Show e, poxa, tava depressiva, ela viu o Young Show e aquilo ali, alguma palavra, alguma coisa que foi falada ali curou ela. Você acha que o inimigo não sabe disso? Desde sempre, toda vez, é assim, ó, eu falar, poxa, que legal, olha, confirmei fulano no Young Show, poxa, as coisas estão fluindo, ó, isso aqui tá dando certo, eu já sei que vai vir guerra, que vai vir uma bomba, alguma coisa vai acontecer e o inferno vai se levantar, mas toda vez que o inimigo se levanta, eu sempre volto para aquele ponto, de, com a minha boca, dizer, eu vou vencer. Eu vou vencer, sorrir, mesmo que eu estou no dia mais difícil da minha vida, mesmo que eu estou passando por uma dificuldade que ninguém conhece, mesmo que eu estou, às vezes, tendo que fazer tanta coisa e aquilo ali afeta o meu psicológico, né, e eu fico, às vezes, perdido. Eu sempre acordo e eu sempre digo, eu vou vencer, eu vou vencer. Eu vou conseguir chegar aos meus objetivos. Então, eu quero dizer para você que está me assistindo, a partir de hoje,
Você vai mudar. Vai mudar. O jeito que você acorda. Acabou esse negócio. Você pode acordar na maior bad que for. Mas levante da sua cama e profira essas palavras. Eu vou vencer. Não só hoje, mas pelo resto da minha vida. Eu vou conseguir. Vai dar certo. Você é doido. Vai. É, só aqui, ó.